Bom, pessoal, voltando aqui com a terceira videoaula sobre manipulação de arquivos em linguagem C, agora nós vamos descobrir o que são, né, os tais arquivos binários que eu tinha falado para vocês antes. Bom, vamos ler a descrição aqui para conseguir entender e aí a gente vai ver a prática. Bom, os arquivos binários são parecidos com um vetor, uma matriz ou uma struct. Estes ficam armazenados em memória. Os arquivos binários vão ficar armazenados no disco. Então, da mesma forma que a gente consegue acessar os elementos de um vetor, de uma matriz, de uma struct, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa com os registros, com os dados gravados nos arquivos binários, ok? A gente vai ver isso mais adiante. E aí, é possível gravar grandes coleções de dados com esses arquivos que vão ser limitadas apenas pelo espaço no disco. A desvantagem é que, obviamente, o acesso ao disco é mais lento do que o acesso à memória. E a vantagem é que a gente vai conseguir acessar essas estruturas que nós vamos gravar nos arquivos binários de modo aleatório. E a gente vai conseguir mudar o conteúdo, capturar o conteúdo do registro, independente da localização dele no arquivo, coisa que a gente não conseguia fazer até então. No DOS e no Windows, para ler e gravar arquivos binários, a gente precisa acrescentar o caractere B ao final do modo de acesso. Então, por exemplo, se a gente vai usar o modo W para criar um arquivo, e estamos falando de arquivos binários, a gente vai ter que colocar W, B, para que a gente consiga fazer a leitura e a escrita de forma correta. Mesma coisa, se a gente usar o R+, vai ser R+, B, quando se trata de arquivos binários, tá? Isso é necessário porque no modo texto, que é o padrão quando a gente não adiciona o B, acontecem certas traduções de caracteres. Por exemplo, o /R, /N, que é gravado no arquivo para identificar a quebra de linha, quando a gente vai ler, é traduzido só por /N. E isso poderia afetar a leitura ou gravação do arquivo, tá? Então é interessante aí vocês sempre lembrarem de quando nós estamos falando de arquivos binários, a gente tem que colocar o B junto ao modo de acesso que vocês já conhecem. Vamos lá. As funções fwrite e fread, que nós já lemos antes, permitem e são preferencialmente utilizadas para escrever e ler esses tipos de dados complexos, que são os arquivos binários, que são os vetores, os ints, os floats e tudo mais que nós vamos gravar lá nos nossos arquivos. Tá? Os protótipos do fwrite e do fread são muito semelhantes, na verdade eles são idênticos. E aí a gente vai entender como eles funcionam para a gente poder usar nos nossos arquivos. Bom, o fwrite, assim como o fread, tem o primeiro parâmetro que é o buffer, que é o ponteiro para os dados. Ok? Não se preocupe em entender isso muito a fundo agora. A gente vai ver nos exemplos e vai ficar mais claro para vocês. O int bytes é o tamanho de cada unidade que eu vou gravar no meu arquivo binário. O count aqui, e lembrem-se que é count, C-O-U-N-T, e não count, sem o U, ele representa o total de unidades que eu quero gravar no meu arquivo, certo? E o file asterisco fp é o meu ponteiro para o arquivo, ok? Bom, para verificar se houve erro ou gravação na leitura dos dados binários, a gente só precisa saber se o retorno dessas funções aqui, ó, que são do tipo inteiro, foi igual ao valor do count. Ou seja, se essas funções me retornarem exatamente o número de unidades que eu quis gravar ou ler, então a função foi executada com sucesso. Se não, aconteceu algum erro.
ok? Então a gente verifica ali fazendo um ifzinho, e se fwrite ou fread retornaram o mesmo que eu tenho aqui em count, ok? Vamos lá então para a prática, pessoal. Como nós estamos falando de estruturas complexas, já temos aqui uma struct, certo? Aqui é sem novidade para vocês. Uma struct de cadastro simples com nome, endereço e idade, ok? No meu int main, eu tenho aqui o meu ponteiro para o arquivo, também sem novidade nenhuma para vocês. E aqui vem a novidade na hora de eu abrir o arquivo. O que tem aqui? Eu tenho o meu arquivo, cadastro.txt, que já vou falar para vocês um negócio importante sobre arquivos binários. Tem meu cadastro.txt e o meu modo de acesso, w, que é para criar o arquivo se ele não existir e sobrescrevê-lo se ele existir, e b, que é binário. Então eu quero criar um arquivo binário, ok? Legal. Faço meu if aqui para saber se eu consigo abrir o arquivo corretamente. Eu estou aqui utilizando a extensão .txt, mas ela não seria a mais correta para arquivo binário. Por quê? O arquivo binário é um arquivo complexo, e como tal ele tem a sua extensão correta, que seria .dat. Okay? Essa é uma extensão utilizada em arquivos complexos, assim como os nossos arquivos binários. Se vocês tiverem curiosidade aí, vai lá no Google, né, e dá uma pesquisadinha sobre essa extensão. Bom, essa seria a extensão correta. Mas eu vou deixar .txt para eu mostrar aqui mais ou menos para vocês como é que vai ficar, para que vocês entendam, ok? Então, voltando aqui para o .txt. Legal. Vou pedir aqui para o usuário digitar o nome, o endereço, sem novidade aqui para vocês, e a idade. E aí, para gravar o meu arquivo, vejam só o que eu vou fazer. Eu gravei todos esses dados aqui na minha struct, aqui, ó, nessa variável aqui que eu criei da minha struct. Então, como eu disse para vocês, para gravar a gente vai usar o fwrite. Fwrite, primeiro parâmetro de fwrite é o buffer. O buffer é ponteiro para onde os dados estão, que no caso é o endereço de memória, olhem o e-comercial, da nossa variável, da nossa struct, ok? Então, ponteiro para os dados. O sizeof, muita gente aí teve dúvida quando viram o sizeof anteriormente em outras aulas que nós temos aqui. O sizeof, ele retorna o tamanho de um tipo de dado aqui, ó. No nosso caso, vai retornar o tamanho da struct. Vejam só, a nossa struct tem um char nome aqui de 30. Um char ocupa quantos bytes em memória mesmo? 1 byte, né, pessoal? Ocupando 1 byte em memória, e se eu tenho aqui 30, seria um vetor de 30 posições, ele vai ocupar 30, só esta variável aqui. A minha outra variável, endereço, tem 50, então ele vai ocupar 30 mais 50, já são 80 bytes. E o int ocupa 4 bytes na memória. Então, essa minha struct aqui, ela tem 84 bytes. É exatamente isso que sizeof vai me retornar dela. Se vocês quiserem, se tiverem dúvidas, vocês podem pegar aqui, ó, deixa eu copiar esse printf aqui. Vocês podem dar um printf aqui e digitar tamanho da struct e colocar um %d aqui e colocar este sizeof aqui, certo? Vocês vão ver que este printf aqui vai retornar 84 bytes, é o tamanho da struct.
Então eu preciso informar aqui no meu fwrite qual é o tamanho em bytes de cada unidade que vai ser gravada. A unidade é esta variável aqui, certo? A variável da minha struct. Então, ao invés de pegar e ficar calculando desse modo como eu calculei aqui para vocês, nós usamos o sizeOf, que faz tudo isso para a gente. Porque imaginem a situação aqui, vocês têm 10 structs, uma struct dentro da outra, cheia de variáveis. Imagina para vocês ficarem contando quantos bytes tem essa, quantos bytes tem aquela. Bem melhor usar o sizeOf, não é? Mas se eu colocasse aqui 84 também daria certo, porque é o tamanho da minha struct, ok? Mas aí nós temos o nosso sizeOf a nosso favor aqui, tá? Legal. Próximo é a quantidade de unidades que eu quero gravar. É apenas uma, porque eu só cadastrei um aqui. Ah, Eric, e se eu tivesse um vetor dessa minha struct com 20 posições? Ok, você iria capturar os 20, nós vamos ver isso mais adiante. Mas você iria capturar os 20 e passar aqui para o fwrite os 20, ok? E o nosso ponteiro para o arquivo. No caso aqui é o nosso arc, ok? Então, se o retorno que fwrite me der for igual a 1, que é o número do meu count aqui, quantas unidades eu desejo gravar, então os dados foram gravados com sucesso. Vocês até poderiam colocar um else aqui e mandar uma mensagem se ele não conseguisse gravar, tá? Eu não achei necessário, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade. Bom, coloco aqui o meu fclose e fechei meu arquivo. Terminei meu programa. Vamos executar. Executei. Vou digitar aqui o nome, o endereço e a idade, ok? Ó, ele até me mostrou o tamanho da struct aqui, ó, 84. Mostrou os 84 bytes que a gente tinha calculado lá. E os dados foram gravados com sucesso, ok? Aí eu vou mostrar para vocês aqui nosso arquivo, que eu salvei como .txt. Vejam só como é que ele vai ficar aqui, ó. Gravou o Eric, gravou o endereço e olhem só as traduções de caracteres ali que nós lemos sobre arquivos binários. O 24 ele acabou trocando aqui por uma seta para cima. Então é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado na hora de ler e gravar arquivos binários, tá? Então vocês veem que é bem diferente, né? Ele deu vários espaços aqui e trocou um caractere aqui, né? Então é assim que vão funcionar mais ou menos os arquivos binários. Lembre-se sempre de colocar aqui como extensão do nosso arquivo o .dat. Nas nossas aulas vai ficar .txt para vocês entenderem. Vocês vão criar os arquivos de vocês como .dat, ok? Legal. Então, fizemos aqui o nosso primeiro arquivo binário. Agora nós vamos para o nosso próximo programa. Nosso próximo programa, obviamente, é um programa que lê de um arquivo binário. Então nós vamos normalmente criar a nossa struct aqui do jeitinho que ela estava no programa anterior. Vamos fazer aqui nossa variável, nosso ponteiro para o arquivo. Vamos abrir o arquivo, que é o cadastro.txt, e no modo R com o B aqui de binário, ok? Fazemos a nossa verificação para saber se conseguimos abrir o arquivo corretamente ou não. E aí o fread é
igualzinho o fwrite. Nós passamos o endereço de onde estão os dados, ou no caso aqui, para onde vão os dados, né? Que é o nosso CAD, variável da nossa struct. Passamos aqui o tamanho de cada unidade, size of struct cadastro, aqueles 84 bytes, né? Quantas unidades nós vamos capturar e o ponteiro para o nosso arquivo. Se fread retornar 1, que é o número de registros que eu quero que ele resgate, então o que eu vou fazer? Vou imprimir nome, %s, endereço %s, idade %d. Tudo isso já vai estar na minha variável CAD, a variável da minha struct. Então, quando eu fizer o CAD.nome, CAD.endereço e CAD.idade, eu já tenho todo o meu cadastro. Por quê? Porque o fread foi lá no meu arquivo, verificou quantos registros eu queria resgatar do meu arquivo, verificou o tamanho que eu gostaria de pegar, né, o tamanho dessa minha struct, né, dos dados que foram gravados, tamanho que o programa quer capturar, e aonde que ele deveria colocar todo esse conjunto aí, né, todos esses dados capturados. Colocou na CAD, variável da minha struct. Fechei o meu arquivo aqui, tranquilamente, e aí vamos executar o nosso programa. F9 aqui para ele executar, ou executar, compilar e executar. Olhem só, nome, Eric, rua tal, 123, idade 24, ok? Então ele conseguiu fazer a leitura do que nós tínhamos gravado no programa anterior. E é assim que funcionam os arquivos binários. Sem muita novidade com o que a gente já tinha feito, apenas um modo diferente de se gravar e ler dados complexos em um arquivo. Agora a gente vai fazer o negócio ficar um pouquinho mais legal. Vamos ao nosso próximo programa aqui. Agora é um vetor que nós vamos gravar. Agora nós vamos simular um pouquinho mais a realidade, porque ninguém salva um registro de um único cliente, de um único fornecedor, de uma única pessoa em um arquivo, né? Nós geralmente fazemos vários cadastros. Então vamos lá. Criei agora um vetor desta minha variável da minha struct cadastro. E aqui é igualzinho ao nosso primeiro programa lá, tanto o nome do arquivo quanto no modo de acesso, certo? Aqui é sem novidade para vocês simplesmente vão preencher o vetor da struct, certo? Laço de repetição e vai capturando os dados. E aí na hora do fwrite, ele vai mudar que aqui não vai ter o e-comercial, porque lembrem-se lá dos nossos vídeos iniciais, lá do nosso curso básico. O vetor, ele já representa um endereço de memória. Então basta que eu coloque o nome dele aqui, sem o e-comercial, ok? E aí eu já tenho o primeiro índice do meu vetor, que já é o endereço de memória. Então eu não preciso colocar o e-comercial quando eu tenho um vetor aqui, ok? Seja de uma struct, seja de um inteiro, seja do que for. Quando eu tenho um vetor, eu não preciso colocar e-comercial aqui, certo? Aí eu pego o tamanho da minha struct cadastro, que vão ser de novo os 84 bytes aqui. Só que eu quero gravar 5 unidades agora, que são esses 5 registros que eu fiz aqui, certo? Através do meu laço de repetição. E eu vou gravar tudo isso em um arquivo. Se o retorno de fwrite for igual a 5, que é o número de unidades que eu quero gravar, então os dados foram gravados com sucesso. Fecho o meu arquivo e termino o meu programa. Vejam que não mudou muita coisa, só mudou aqui a quantidade de
elementos que eu desejo gravar e que aqui não vai mais o e-comercial, ok? Vamos executar e ver o que vai acontecer. Cadastro 1. Vou me cadastrar novamente. Rua tal, 1, 2, 3, 24. A próxima vai ser a Maria. Rua 1, número 1, idade 30. Próximo vai ser o José. Rua 2, número 2, 45 anos. Próximo vai ser a Marta. Rua 3, número 3, tem 20 anos. E o Paulo, Rua 4, número 4. E o Paulo tem 50 anos. Dados gravados com sucesso. Vamos ver se eles realmente foram gravados com sucesso. Vejam aqui, ó. Tem o meu cadastro, o cadastro da Maria, o do José, o da Marta e o do Paulo. Aí vocês percebem que acontecem aqui normalmente essas traduções de caracteres, porque estamos em um arquivo binário, não é um arquivo comum, ok? Então, legal, gravou. E lembrem-se, novamente, eu vou bater nessa tecla até o final dessas videoaulas aqui. Troquem para .dat essa extensão, tá bom? É até bom para que vocês não corram o risco de repente vocês desenvolverem um programa e aí o usuário curioso vai lá e abre o arquivo txt e altera tudo, e aí vai virar uma bagunça, né? Tanto é que se, uma curiosidade para vocês, se vocês vierem aqui e mudar um caractere que seja, por exemplo, se meu nome fosse escrito com CK, se eu colocasse o K aqui, já ia alterar todo o arquivo, porque aqui eu estou no modo texto quando eu abro o bloco de notas assim. Então, se eu colocasse uma única letrinha diferente ou retirasse qualquer espacinho que tem aqui, já ia alterar totalmente o meu arquivo. Meu programa já não funcionaria mais como deveria, ok? Então, tomem cuidado aí, tá bom? Manipulem o arquivo de vocês apenas por aqui, tá bom? Legal. Aí nós temos o nosso próximo programa que ensina a ler este arquivo binário. Só que aí a gente vai ler um cadastro específico, ok? Então nós abrimos aqui, nós fazemos a struct. Ah, Eric, mas espera aí, você fez agora só uma variável da struct, por que isso? Por que você não fez um vetor? Eu poderia fazer e poderia pegar tudo que eu tenho gravado no meu arquivo e colocar de volta no vetor. Mas se eu posso acessar o meu arquivo aleatoriamente, e geralmente eu vou trabalhar com um cadastro por vez, para que eu vou colocar tudo em um vetor, sobrecarregar a memória, para trabalhar com um único cadastro? Então eu faço apenas uma variável, ok? Aqui tem o meu ponteiro, e aqui eu tenho um int pesquisa. Ou seja, o objetivo aqui é que o usuário digite um número qualquer e eu vou retornar a posição de cadastro que estiver nesse número. Então, se ele digitar 2, eu tenho que retornar o segundo cadastro que foi feito. Se ele digitar 20, eu teria que retornar o 20º cadastro feito. Então, vamos lá. Vou abrir o meu arquivo aqui no modo RB. Lembrem-se sempre do B. E lembrem-se aqui depois de trocar a extensão do arquivo. Falei para vocês que eu ia ficar no pé com essa extensão de arquivo. Legal. Leitura de registros. Digite o número do registro a ser pesquisado. Aí o nosso usuário vai digitar lá o número que ele quiser. Se a pesquisa for igual a 0, se o nosso usuário digitou 0, nós vamos falar que o cadastro não foi localizado. Porque nós, como programadores, nós sabemos que quando a gente desenvolve um programa, a gente começa a contar do zero.
o usuário sempre vai começar a contar do 1. Então, a gente faz esse tratamento aqui para não deixar ele digitar 0. Se ele digitar 0, significa que ele não quer achar cadastro nenhum, tá? Ah, mas o usuário sabe que o cadastro começa no 0. Não. Para o usuário vai começar no 1. Se ele digitar 0, a gente não vai pesquisar nada, ok? Se ele não digitou 0, a gente vai lá, usa o fseek no arquivo, vai pegar o tamanho da struct e vai multiplicar pela pesquisa menos 1. E vai começar isso a partir do seekset, que é o cursor posicionado lá no início do nosso arquivo. Então o cursor vai estar aqui, ó, bem onde ele está piscando aqui, ó, antes do E, ok? Este é o seekset. A gente já tinha visto antes. Bom, então ele vai lá no nosso arquivo e ele vai pegar esta quantidade aqui de bytes multiplicada pela pesquisa que o usuário fez. Então, se o usuário digitou que ele deseja o registro de número 1, vai ser 1 menos 1. Ele quer o registro 0. Então, o nosso fseek ele não vai avançar essa quantidade de bytes. Ele não vai avançar nada. Porque o que eu tiver aqui multiplicado por 0, supondo que ele digite 1 na pesquisa, é 0. Então o cursor continuará no início do arquivo. E aí a gente consegue capturar justamente o primeiro registro, o registro 0. Ok? Então, repetindo, se o usuário digitar 1 na pesquisa, o nosso fseek vai lá no arquivo, multiplica a quantidade de bytes aqui da struct pelo que ele digitou na pesquisa, menos 1. No nosso caso aqui, ele digitando 1 vai retornar 0, a partir do seekset, do cursor lá no início do arquivo. Então o cursor não vai se mover, ele vai continuar lá no início do arquivo. Se o usuário tivesse digitado 2, o cursor se moveria esta quantidade de bytes vezes 2 menos 1. 1. Então, no nosso caso seria 84 vezes 1. O cursor se moveria 84 bytes para frente. Ele iria para o próximo cadastro, ok? Para o cadastro de número 1. E assim por diante. Tudo bem? Então, abrindo aqui o arquivo para que vocês visualizem, porque muitas vezes visualmente é muito mais fácil. Se o usuário digitar 1, o cursor não se moverá daqui, de acordo com aquele cálculo ali que nós fizemos. Se o usuário digitar 2, o cursor se moverá 84 bytes para cá, de acordo com aquele cálculo que nós fizemos. Se o usuário digitar 3, o cursor se moverá 168 bytes para cá, para o cadastro do José. E assim por diante. Ok? Então é assim que aquele nosso cálculo ali está funcionando. Legal, eu posicionei o cursor, eu vou fazer a leitura, como nós já conhecemos, e colocar lá no CAD, na variável da minha struct, exatamente os próximos 84 bytes, quero apenas uma unidade do que está ali no meu arquivo. Se fread retornar 1, que é a quantidade de unidades que eu desejo, então eu exibo o resultado da pesquisa. Se não, o cadastro não foi encontrado. Fecho o meu arquivo, finalizo o meu programa. Vamos ver aqui como que isso funciona na prática. Digite o número do registro a ser pesquisado. Se o usuário digitar 0, desculpe, cadastro não localizado. Vamos de novo. Se o usuário digitar 1, ele vai retornar o meu cadastro.
porque aquele cálculo que nós fizemos faz com que o cursor se mova de acordo com aquela determinada quantidade de bytes que nós fizemos o cálculo, certo? Se eu digitar, deixa eu compilar e executar aqui de novo. Se eu digitar 3, ou melhor, 4, ele vai me retornar o cadastro da Marta. Vejam só. O cursor, através do Fseek, se moveu, quando eu digitei 4, até o cadastro da Marta. Pegou o cadastro e nos mostrou aqui. Ok? E se eu digitar um que não existe? 6. Quero o cadastro de número 6. Desculpe, cadastro não localizado. Ok? Então, é assim que funciona essa pesquisa. Mas e se eu quiser pesquisar pelo nome do usuário, pelo endereço dele, pela idade dele, ou por qualquer outro campo que eu tenha? Isso daí a gente vai ver na nossa próxima videoaula, que são os cadastros lá com uma busca um pouco mais personalizada, ok? Então, espero que vocês tenham gostado por enquanto e até a nossa próxima videoaula, que vai finalizar esse assunto de arquivos em linguagem C, ok? Com várias dicas ali no final e tudo mais. Então, se vocês gostaram, não esquece de dar o seu like. Não está inscrito no canal, se inscreve. Acompanha lá no site também, que a gente sempre está colocando novidade no site, nas redes sociais. Divulguem para os seus amigos e colegas. E é isso aí. Valeu e até lá.